sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo e hoje nós vamos dar sequência, enfim, ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, agora entrando na parte que todo mundo estava esperando, em que a gente sai de tanta teoria e começa a entrar um pouco mais na prática, por assim dizer. É claro que nós não vamos treinar mediunidade aqui, mas eu digo aquela parte prática, né? A qual Kardec abordou com grande profundidade sobre as manifestações espirituais, as capacidades mediúnicas, né? E muitas outras coisas. Nós estamos hoje entrando no capítulo 1º da segunda parte, mas nós vamos fazer a leitura de outros 2 capítulos também, porque eu acho que o assunto cabe bastante de uma forma assim resumida, para que nós não percamos tanto tempo em algo que já está assim mais ou menos bem entendido hoje em dia. De qualquer forma, convido você a fazer a sua leitura, às vezes a leitura do Livro dos Médiuns, né? Dos livros de Kardec, podem até parecer um pouco cansativas a princípio, porque a gente vê um texto grande e a gente fala, não vou ler. Mas são importantes as considerações que Kardec faz. E quando a gente fala, não, tá bom, vamos ler, a gente vê muita reflexão, muita coisa assim importante, né, nesse meio, tá bom? Bom, sem mais delongas, mas antes de mais nada, você já sabe, se você não é inscrito, por favor, se inscreva, clique no botão do sininho, ative os alertas para você não perder nenhum vídeo, deixe a sua curtida no vídeo, deixe seu comentário, compartilhe, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Vamos lá então. Eu estou com o meu monitor aqui do lado, então talvez eu desvie bastante aqui, tá? Mas vai ser importante. Ele começa o capítulo 1º falando sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, né? E a consideração geral, fazendo de uma forma bem resumida, é que assim, ele considera que muitas pessoas acreditam que os espíritos são seres separados da matéria. Então, a partir do momento que nós deixássemos o corpo, nós estaríamos totalmente fora do contato com a matéria. Isso não haveria de ser, até pela razão. Você imagina a gente deixando a matéria, nós que ainda somos espíritos imperfeitos, chegando do outro lado e tendo um monte de nada, né? A gente não tem, mas eu queria muito deitar numa caminha para descansar porque eu ainda não tenho cama. Mas eu só queria sentar para fazer, não dá para sentar porque não tem. Poxa, mas eu queria muito. Tem algum lugar aqui que eu possa fazer uma prece no meio da natureza? Não tem natureza. Só tem nada. Não seria uma coisa nada prática, né? Para nós que ainda dependemos tanto disso. Nós, quando deixamos o corpo, precisamos lembrar, nós não mudamos. Viramos anjo. Nós continuamos sendo quem nós somos. Além disso, desde o começo, os espíritos, Kardec cita isso, os espíritos ensinam que nós somos constituídos, por assim dizer, né, de corpo, somos assim, espírito, vamos começar pelo espírito. O espírito, que é o ser inteligente, o elemento primário, o perispírito, ou uma matéria sutil, que o espírito se envolve, que ele dá forma, a mesma forma pela qual ele se apresenta nas aparições, e o corpo. Kardec não dá muitos detalhes sobre isso aqui, ele fala que existe e que mais à frente isso vai ficar bem claro, não só pelo que os espíritos dizem, mas pela própria experiência. Ele fala um pouco aqui da questão de que ele mesmo foi testemunha em reuniões de mãos que apareciam no ar e que tocavam as pessoas e que você podia sentir o calor, que ela podia tocar instrumentos, né? E que isso ficava bem patente que era uma aparição, né? Que constituíam parte de um espírito que estava ali se apresentando, ok? Ele termina aqui fazendo uma reflexão. Muitos de nós, quando nós pensamos assim de uma forma bastante rasa mesmo, quando nós não paramos para pensar, para refletir, nós pensamos assim, mas esse negócio de espírito movimentando coisas, levantando objetos, isso aí é besteira, como é que pode ser um negócio desse? Mas quando a gente estabelece que sim, há uma matéria sutil, inclusive
a nossa ciência hoje em dia avançou muito no estudo de matéria em estados que nós não podemos sequer compreender, assim, que não é palpável, como por exemplo o plasma. Porque nós podemos falar, por exemplo, do ar, do vapor, né, que naquela época era o que eles conheciam. O ar e o vapor, por exemplo, o vapor quando se condensa, ele forma água. Ele pode ser tateado, né? O plasma é um estado de matéria que não é perceptível para os nossos órgãos, para os nossos sentidos. Então nós vemos que já hoje, que nós aqui em matéria já temos estados de matéria que não são perceptíveis para nós. Imagina o que existe além do que esses 5 sentidos tão grosseiros podem captar. E aí se faria uma objeção. E essa objeção que eu falei, né? Como que eles poderiam movimentar coisas? Mas ele fala, um homem que conheça um pouquinho da ciência já não pode fazer esse tipo de objeção. Por quê? Nós não vemos diariamente, ele fala, o vapor fazendo forças, elevando, movimentando máquinas pesadíssimas. Naquela época a gente tinha, por exemplo, a Maria Fumaça, né? A Maria Fumaça é movimentada pela força do vapor, unicamente pela força do vapor. O fogo aquece a água, que vaporiza, esse vapor vai criando uma pressão muito grande, que é liberado nas válvulas, essas válvulas preenchem de uma forma alternada os pistões, né? E essa pressão é tão grande que ele consegue movimentar um peso que, gente, vocês sabem quanto pesa uma Maria Fumaça? E não só a Maria Fumaça, todo o trem que vai atrás, o peso, a força que ele exerce ali, claro que não é diretamente sobre o peso, há um pistão, um efeito alavanca, enfim, mas assim, de qualquer forma, é ferro, é uma coisa super pesada, e o vapor consegue mexer. Então não é algo que, nossa, como tá, não. Por que não? Porque um espírito que contenha, que utilize o perispírito para interagir com a matéria, não pode conseguir, pelos seus meios, fazer uma condensação de uma certa forma tão poderosa a ponto de elevar uma mesa, elevar uma pessoa. E agora nós adentramos no capítulo 2 das manifestações físicas das mesas girantes, onde Kardec faz uma abordagem inicial sobre essas manifestações que estavam acontecendo naquele momento. De início, a gente já sabe, Kardec não quis, ele não acreditou que aquilo fosse verdade. Esse negócio de mesa girante, mesa falante, isso aí não deve ser isso aí não. Só que tinham pessoas de grande confiança que vinham falar para ele, Kardec, vai lá, você vai ver que o negócio ali é interessante. Ele então falou, tá bom, Ele era uma pessoa muito sensata, né? Muitos dizem que Kardec era o bom senso encarnado. E ele era. Ele falou, não posso me negar, eu vou lá ver. Ele foi lá e então ele verificou que realmente estava acontecendo alguma coisa. De início ele supôs que era efeitos de eletricidade, de magnetismo, e ele começou a estudar aquilo. Só que ele percebeu que as pancadas, os movimentos se davam de forma inteligente, não era uma coisa exercida a esmo, né? Estudando mais sobre isso, porque assim, se é um efeito inteligente, há uma inteligência por trás. Pode ser que fosse uma inteligência movimentando aquela mesa, uma pessoa encarnada movimentando através da eletricidade, de qualquer outro dispositivo, como se fosse uma marionete, né? Só que, quando ele começou a pesquisar, a verificar as respostas que eram dadas, porque até então tudo era visto com muita graça, as pessoas se reuniam para ver o fenômeno, poxa, que interessante, para fazer perguntas bobas, perguntas frívolas, né? Qual vai ser o resultado da loteria amanhã? Será que eu devo namorar com tal pessoa? Umas perguntas bem bobas. Ele então passa a fazer perguntas de um cunho muito mais superior a isso. E essa inteligência começa a responder também de uma forma muito superior. E, na maioria das vezes, indo contra a suposição geral daqueles que estavam ali. Por quê? Surgiu um sistema dizendo que... Gente, isso é muito importante. Kardec anota, ele demonstra, ele coloca no livro
diversos sistemas, diversas teorias contra a concepção de que aquilo seria espírito. Porque Kardec, como um bom cientista, de bom senso, e como nós deveríamos agir, nós não podemos ficar surdos e de olhos fechados, vendados, para outras coisas que venham de fora. A gente precisa compreender, analisar, verificar se há propósito, se há um fundo de verdade confiável ou não, para aceitar ou não. E um desses sistemas dizia que aquilo não passava de efeito das consciências ali reunidas, dos próprios médiuns. Só que então ele começou a verificar justamente isso, que as respostas iam contra essa consciência geral. Eles supunham uma coisa e a resposta vinha de outra forma. Vocês imaginem como deve ter sido incrível, no meio de toda essa frivolidade, aquela primeira pergunta que até me arrepia de falar. Aquela primeira pergunta que consta no Livro dos Espíritos. O que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Gente, isso não é uma resposta humana. Não é uma resposta humana, principalmente naquela época de um positivismo científico, onde as pessoas estavam praticamente esquecidas de Deus. Hoje pode ser que a gente fale, não, mas não era uma resposta humana. Ela tinha um grau de elevação e, claro, não foi só isso, tudo o que se seguiu, o que é muito importante. E ontem eu aqui conversando com a minha esposa, eu estava pensando aqui, eu nunca tinha parado para refletir. As manifestações das mesas, aquilo que começou na França, que começou lá em Nova York, né? Na verdade nos Estados Unidos com as irmãs Fox, onde um espírito começou a se comunicar por forma de pancadas, que foi uma coisa bastante aprofundada ali. Isso não foi muitos dizem como se fosse a espiritualidade rompeu o silêncio. Isso não é verdade, nunca houve silêncio. Desde que a gente pode se lembrar, desde que existe registro, existe pessoas falando sobre isso. Kardec lembra até de Tertuliano, que foi lá um cara bem antigo, que eu vou pegar aqui para ler para vocês, né? Doutor da Igreja, teólogo, escritor latino, chamado Tertuliano, lá em 150 depois de Cristo, mais ou menos. Naquela época, ele falava sobre mesas girantes? Não acreditam? Pois está lá no livro dele, chamado Apologética, no capítulo 23. Olha só. Se é dado aos magos o poder de fazer com que fantasmas apareçam, de evocar almas dos mortos, de forçar a boca das crianças a dar oráculos. O que quer dizer com isso? Que crianças profetizavam, mediunizadas, falavam mensagens do plano superior, do plano espiritual. Se dirigem sonhos, se fazem conjurações, se têm às suas ordens os espíritos. Aqui tem alguns resumos, cortados. Pela virtude dos quais as cadeiras e as mesas que profetizam são um fato comum. Opa! Quer dizer que Kardec não inventou nada? Gente, a gente está sempre lembrando disso aqui. Kardec não inventou nada. Isso existe desde muito antes. Na época de Jesus, antes de Jesus, os profetas, isso sempre esteve lá. E, inclusive, não era feito por parte somente de pancadas. Ele mesmo falou, as crianças que profetizavam, oráculos, os profetas antigos. Então, a gente cai na seguinte reflexão. Por que então, se antes já existiam os médiuns, só não eram chamados assim, não tinham estudos, por que então que naquela época começou por meio de pancadas? Por quê? Pensem só. Necessitava que o homem alcançasse um conhecimento científico maior para compreender e estudar aquilo de uma forma bastante
que trouxesse luz à nossa razão. A codificação, esse estudo que Kardec fez, é uma base tão importantíssima e tão imprescindível a todos nós, principalmente a todos nós que nos dizemos espíritas, espiritualistas, que muitas vezes temos mediunidades e não sabemos lidar com ela. Digo e repito, estudem, estudem, estudem. É muito importante isso aqui. Por que as pancadas? Imagina Kardec, bom senso, homem científico, vários diplomas. Vem uma pessoa para ele e fala: Kardec, eu estou vendo um espírito e ele está falando para mim que Deus é a causa suprema de todas as coisas. Kardec ia falar: tá bom, você está vendo espírito, né? Tá bom então, volta na semana que vem. Não é muito provavelmente o que iria acontecer? Kardec não iria dar a mesma atenção que deu aos fatos científicos que ele pudesse verificar, comprovar e analisar. Ele muito provavelmente passaria batido por outras coisas, que com certeza ele já devia até ter ouvido falar na vida, de pessoas que viam fantasma, que aconteceu tal coisa, quem não ouviu, não é? Mas nunca deu atenção. Nesse momento em que a espiritualidade quase que volta para trás, em vez de usar um médium, em vez de usar métodos que já estavam desenvolvidos, volta para trás, lá para a época das pancadas. E pelas pancadas demonstra a ele, e pelos fenômenos físicos demonstra a ele a inteligência que havia ali. E dessa inteligência que havia ali nas pancadas, parte então depois para a escrita das pancadas, as mesas, né, os espíritos que estavam ali passaram, as pessoas imaginaram, ou às vezes a própria mesa, o espírito, dava indicações do que poderia ser feito. Então eles chegaram a fazer com o alfabeto. Então, em vez de dar pancadas, você imagina uma pancada para A, 2 para B, 3 para C. Você imagina o tempo. Então eles pensaram no alfabeto. A mesa simplesmente indicaria a letra do alfabeto. Também através de, como se fosse uma palavra cruzada, né? A gente tem na linha e na coluna letras, né? Letra e número. Então o espírito indica, linha e coluna são números e dentro você tem as letras. Então o espírito indica linha 1, coluna 1 é A, linha 2, coluna A é B, é C, e assim vai. É um método também. Vocês imaginam a paciência dos espíritos que estavam ali se comunicando, o propósito tão elevado a ponto de fazer isso, de voltar na época das cavernas e ter que conversar ali, passando às vezes horas, fazendo batidas, apontando letrinhas, mas era necessário. É incrível isso, é incrível. E então, depois, começou a se desenvolver outros métodos, né? Eu acho que ele vai falar depois, mas a gente chegou a ter... No Livro dos Espíritos ele fala sobre isso lá na introdução. Daí se desenvolveu a cesta com um lápis, né? A cesta tinha um lápis preso na ponta, as pessoas colocavam a mão sobre a mesa e o lápis começava a escrever. Lembremos, né, que no início as pessoas achavam diversas coisas. Elas achavam que elas tinham que estar com a mão tocando no objeto, que elas tinham que estar, inclusive, elas se colocavam em círculo e que o dedinho, o mindinho, tinha que estar apoiado sobre os outros para formar uma rede elétrica. Depois, com o tempo, isso foi verificado que não era necessário. Depois, com o tempo, foi entendido que não precisava nem encostar nas coisas, porque era algo que vinha do médium, esses fluidos que vinham do médium. E quanto mais poderoso, por assim dizer, o médium, a gente pode ter uma reunião com 20 médiums, por exemplo, mais ou menos assim, com uma energia mais baixa, né, que façam levantar uma mesa, como poderia ter um médium com um poder, entre aspas, gente, não é poder, mas assim, uma capacidade de fornecer esses eflúvios, né, esses fluidos, de forma mais abundante, e esse único médium era capaz de levantar uma mesa, uma pessoa,
e às vezes coisas até mais pesadas. Kardec fala sobre isso. Não importava o material da mesa, a cor, se estava de dia, se estava de noite. A única coisa que importava era fazer isso com seriedade, manter o silêncio para não atrapalhar, para que os pensamentos não ficassem perdidos, né? Para que fosse dado um equilíbrio a tudo isso. Né? Nós sabemos hoje que o nosso pensamento ele desrompe a nossa própria matéria. Imagina a matéria sutil, né? Então é isso. Kardec vai falar aqui sobre tudo isso, fala sobre as manifestações inteligentes, né, como eu falei, e aí no próximo capítulo a gente vai entrar na teoria das manifestações físicas, onde ele aprofunda um pouco mais, né, esse início dessas manifestações físicas. Espero que vocês tenham gostado, eu achei muito interessante reler sobre isso, chegar nessas novas concepções, né? A gente ficar pensando sobre isso é muito interessante, desperta muito a nossa consciência a respeito do que é a base, a codificação da doutrina espírita. Um grande abraço, que Jesus nos ilumine a todos e até o próximo vídeo.